Olá pessoal, tudo bem com vocês? Copa do Mundo na área, hein? Segundo jogo, 3-0. E é isso aí. Pessoal, hoje eu queria traçar com vocês um negócio importante do qual eu tenho observado, tá? A liderança de Carlos Ancelotti, né? O técnico italiano da seleção brasileira. Multicampeão europeu, campeão no Real Madrid, no Chelsea, no Milan. Aonde ele passou, ele foi campeão. E aonde ele passou, ele cultivou simpatia dos seus liderados. Mas o que é isso? Liderança no futebol? Pô, cara, eu não acredito nisso não. Mas eu não estou falando só de futebol. Eu estou falando de uma liderança psicológica. Eu estou falando de uma liderança da qual as pessoas precisam entender. Se você for um líder, e se você se considerar líder, ouça o que eu estou falando, ok? Porque liderar é uma capacidade única. Liderar não é mandar, ok? Liderar é exercer uma influência que faz com que as pessoas trabalhem para você gratuitamente. Pô, é lavagem cerebral, maninho? Não, não é lavagem cerebral, tá? É uma espécie de controle em função de um objetivo, de uma meta. E é o seguinte, CEOs, empresários, pessoas qualificadas que querem alcançar isso diante das pessoas, tem que observar esse aspecto psicológico. E o maior exemplo do momento para nós brasileiros é o técnico Carlos Ancelotti da seleção brasileira de futebol masculina, tá? Cara, ele é multicampeão. Ele é uma pessoa de uma expressão única, tá? Tem uma frase aqui que eu vou ler para vocês, tá bom? Enquanto o mundo do futebol grita, ele sussurra. Enquanto outros explodem, ele sorri. Carlos Ancelotti não é só um técnico, ele é um fenômeno psicológico. Quem acredita nisso? Eu acredito nisso, tá? Por quê? Por que eu acredito nisso? Porque ele tem um espírito de humildade que a gente não vê. Basicamente, nós não vemos muito por aí, tá? Qual que é a história desse cara? Esse cara nasceu na Itália, esse cara nasceu numa região rural, tá? Numa região onde as pessoas viviam do cotidiano da vida, ok? O que é isso, cotidiano da vida? Viviam de forma simples, tá? Se você quer entender um pouco sobre a humanidade e se você quiser forjar alguma coisa na sua vida de bom, você tem que olhar para as pessoas humildes, como elas vivem, ok? Como essas pessoas vivem. E foi nesse palco, nesse cenário de uma vida rural simples, de uma vida rural bucólica muitas vezes, que o nosso amigão Carlos Ancelotti viveu lá no norte da Itália. Ele jamais pensou em fazer parte de um império, tá? Ele jamais pensou em ser um grande astro, porque naquele momento, na sua propriedade rural, com o seu pai, com a sua família, ele só tinha um herói verdadeiro, que era o seu pai. Então, veja a cena, veja a construção de um ser humano
que tem capacidade de liderança, tá? E aí você também pode olhar um pouquinho lá para a Bíblia, ok? Olhe para a Bíblia também. O aspecto de Jesus, o aspecto de Davi, tá? O rei Davi, o grande rei Davi, tá? Idolatrado pelos judeus até hoje. Veja, essas pessoas tinham como base central da vida a humildade, tá? Cenário simples, bucólico, pessoas simples, bucólicas. E aí, Carlos Ancelotti chega até o futebol, ok? Ele não foi um jogador fenomenal. Ele foi um jogador simples, tá? Um jogador onde ele tinha condições normais de jogo, tá? Mas o seu primeiro passe foi olhar para o seu pai, senhor Giuseppe, ok? Foi olhar para ele como uma pessoa que liderava. E geralmente as pessoas que lideram, elas não colocam barreiras às outras pessoas. Elas ensinam, ok? Infelizmente, a humanidade, ela tem poucos líderes. Eu posso citar 2 contemporâneos, tá? 2 grandes líderes contemporâneos na política, por exemplo. O Barack Obama, que liderou, teve suas falhas, tal, mas liderou, ok? E o nosso amigão Lulinha, tá? Lulinha, paz e amor, ou Lulinha progressista, ou Lulinha sindicalista. Quer queira, quer não, eles são líderes, ok? Você quer queira ou não, ele é um líder, beleza? Tem uma capacidade fenomenal de exercer suas influências. E aí chegamos, gente, oh, que delícia! Chegamos a 1994. Que lindo! 94, cara, foi o ano em que a nossa seleção se consagrou tetracampeã, ok? Naquele pênalti maravilhoso que Baggio errou. E foi nesse momento que o nosso amigo Carlotti, nosso Carlos Ancelotti, constatou que liderar, fatores psicológicos são preponderantes para as pessoas alcançarem a meta de vencer alguma coisa na vida. E aí eu estou falando sobre futebol, sobre liderar e sobre exercer uma meta. Meu, se você quer exercer uma meta na vida e quer vencer, a sua mente é a chave. Você pode ter até um fenômeno em si de futebol, de talento, mas se seu psicológico não estiver focado, não estiver apoiado numa base para enfrentar os obstáculos que a mente humana coloca, você está indo ao fracasso. E é isso que eu não quero que vocês tenham, fracassos. Os fracassos fazem parte também de um grande líder. E a derrota na Copa de 94 foi um marco na vida de Carlos Ancelotti, que na época era assistente do técnico da seleção italiana. E nesse aspecto, gente,
esse técnico passou a observar e a olhar pelo futebol por um outro ângulo. Que poucos técnicos conseguem olhar sobre a mente humana. Ele conversa com os jogadores, ele ouve a opinião dos jogadores. Em um mundo onde os técnicos, vou ler de novo, berram, gritam, gesticulam, feitos maestros, em transe, Ancelotti escolheu silêncio como arma. Veja, ele olha, ele vê, ele sabe onde está o erro, mas ele fica em silêncio. E aí nós podemos também colocar a figura de Jesus na área, tá? Eu vou colocar sempre a figura de Jesus na área, porque é o perfeito, ok? Lá, na questão lá da Maria Madalena, lá tacar pedra nela lá, né? Que a Bíblia fala lá. Jesus continuou em silêncio. Ele só disse uma palavra: aquele que não tem pecado, taque a primeira pedra. Puf! Matou todo mundo. E Carlos Ancelotti observa essas coisas. Para ele, me parece que a liderança eficaz não se baseia em dar ordens. Gente, liderança eficaz não é mandar. Liderança eficaz é fazer com que as pessoas façam aquilo que você deseja. Não pela ordem, mas pelo ambiente que vivem. As pessoas precisam se sentir valorizadas. Cara, se você não se sente valorizado, você já era, velho. Pufu! Eu acabei de tomar uma atitude porque não fui valorizado durante 17 anos, ok? Precisava de alguém que fazia, eu ia e fazia coisa, mas nunca fui valorizado. Eu não queria o cascaio, eu queria valorização, beleza? E aí, ele percebeu isso. E a partir de lá para cá, ele passou a fazer com que os seus liderados fizessem aquilo que ele queria. Ninguém gosta que as pessoas gritem com elas. Veja, eu não gosto que as pessoas gritem comigo. Ele conversa, ele ouve. Ele tem uma comunicação calma, clara, transparente. Tá? Observe. Gente, observe o cara dentro das entrevistas. Observe o cara dentro das possibilidades que ele apresenta durante a sua jornada como técnico. Ele é um fenômeno, cara, de controle psicológico. Cara, o cara é letal. Um cara desse é letal, cara. Em qualquer nível, em qualquer lugar do planeta, esse cara é letal, tá? E aí, ele começa, ele escuta, ele confia e tem uma coerência, humildade, adaptabilidade. Você tem que se adaptar ao ambiente. Pô, em quantos clubes esse cara passou? Ó, Real Madrid, Espanha. Milan, Itália. Chelsea, Inglaterra. Chelsea, Inglaterra. Aí, Milan, Itália. Chelsea, Inglaterra. Real Madrid. E dentre outros. E em todos que ele passou, o cara cravou a vencibilidade. Ganhou campeonatos. Tem a ver com futebol? Tem a ver com futebol.
mas tem a ver com o psicológico. O psicológico é um fator preponderante na vida das pessoas. E aí, antes da saúde mental virar pauta no esporte, ele já praticava, ok? Veja que ele foi um dos pioneiros a começar a ouvir jogadores e não procurar defeitos dos jogadores. E é necessário fazer isso. Jogadores precisam ser ouvidos. As pessoas precisam ser ouvidas. Eu preciso ouvir o meu liderado. Eu preciso ouvir o que as pessoas sentem. Eu preciso ouvir o que os meus funcionários têm para falar. Ao fazê-lo isso, eu estou construindo uma empatia. E muitas vezes as pessoas não constroem isso, ok? E isso é um fator que prejudica os ambientes. Eu preciso... tem uma frase do Barack Obama que é incrível e é espetacular, tá? Primeira coisa, ele diz assim: se livre dos bajuladores, tenha perto de si aquele que te aponta o defeito. Cara, é sensacional essa frase. Essa frase é absolutamente sensacional, porque me coloca no mesmo nível do que aquelas pessoas que estão trabalhando comigo, ok? Eu preciso estar atento, atento. E Carluxo foi um dos caras que fez isso. Ele olhou para as pessoas, não pelos resultados. Ele foi um dos pioneiros disso, porque ele acreditou nisso antes de todo mundo. Ao ponto que o seu filho, veja, o filho David, de Carlos Lancelotti, que jogava nas categorias de base, desistiu de ser jogador e foi fazer psicologia porque acreditava muito no fator psicológico das pessoas. E hoje ele é um especialista em treinamento esportivo na área psicológica da coisa. Será que se LeBron James não tivesse um psicológico forte, ele estaria jogando com 41 anos de idade? Serena Williams, se não tivesse um psicológico foda, ela teria alcançado a sublime posição de maior jogadora de tênis do mundo? Meus filhos, meus amigos, dá um curtir aí pra mim que esse vídeo tá valendo ouro, hein? Dá um curtir, é o meu melhor vídeo sobre liderança esportiva, sobre liderança profissional, sobre liderança global, ok? Dá um curtir pra mim que eu tô merecendo, hein? Desculpa o cenário, mas eu tive essa inspiração e eu preciso compartilhar com vocês. Cara, veja que no primeiro jogo do futebol da Copa do Mundo, o Brasil não foi muito bom, né? Empatou 1-1, né? Nosso coração ficou meio machucado, né? Oh, que coração machucado, Deus! Quando fala de Copa do Mundo, não fala com o brasileiro não, gente, porque o brasileiro é complicado. Quando fala de Copa do Mundo, é como se
Sabe, a gente fala assim, a gente não vai ligar pra coisa, a gente não vai ligar pra coisa, a gente não vai ligar pra coisa, a gente não vai ligar, mas de repente todo mundo liga pra coisa e todo mundo vai atrás da coisa e aí tá aquela fervidão, aquele amor à camiseta, aquele amor à seleção e todo mundo tá lá, puf, puf, assistindo. Ele conversa, cara. Carluxo conversa. E isso não é conversa fiada. Você tem que conversar com seus liderados. Tá? A humildade intelectual, isso é raro em qualquer área da vida. No futebol, é quase impossível. Vamos lá. Humildade intelectual, isso é raro em qualquer área da vida. No futebol é quase impossível. Porque mexe com o quê? Com fama, com dinheiro, com status sociais, tá? Jogador de futebol no mundo tem status social, ok? Além da grana bacana, né? Que muda a vida das pessoas. E ele sabe fazer com que os jogadores estejam em estágio de humildade, cara. A forma para um grande líder passa pela humildade. Você pode ser o Elon Musk de dinheiro, de grana. Mas se você não for humilde, cara, tudo foi pro ralo. Ok? Ser humilde, cara, abre portas. E como eu faço para ser humilde? Ouve as pessoas. Entenda as situações das pessoas. Ofereça a sua opinião, mas uma opinião baseada em coerência, em coesão das coisas. Ok? O vídeo era para 10 minutos, já está em 20 minutos. E aí chegamos, cara, ao resultado dessa liderança, tá? O resultado dessa mentalidade é forjada pelos próprios liderados. Você vê, tá? O comportamento dos jogadores mudou visivelmente, tá? Os jogadores eles já não falam mais assim, eu posso. A equipe está fazendo o melhor. E aí, cara, se vier o resultado, nós seremos hexa. Mas se não vier o resultado, ninguém pode culpar ninguém, porque todos trabalharam de forma humilde e de forma com que a equipe alcançasse o resultado. Não é magia, é psicologia. Eu tenho uma amiga que logo vou apresentar para vocês, que é psicóloga, tá? É presença. É Carlos Lancelotti, mostrando para as pessoas que ele pode ser o técnico mais caro do mundo das seleções, mas ele pode exercer liderança. Na Copa do Mundo de 2026, o Brasil não é só com 11 em campo. Vai com a mente mais preparada do que nunca foi em todos os tempos. Ah, mas 58, Brasil ganhou. 62, Brasil ganhou. 70, Brasil ganhou. 94, Brasil ganhou. Veja, eram outras épocas. Tinha muita hipocrisia, ignorância, fazendo parte daqueles momentos. E é isso que eu quero dizer para vocês. Calma
não é ausência de intensidade, é controle dela. Ok? Então busque sempre a calma, busque sempre o foco. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu preciso muito do seu curtir. Ó, eu preciso muito do seu curtir, ok? Eu amo o YouTube. YouTube, espalhe o meu vídeo, por favor. Agradeço. Beijos.